Olá pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês sobre perdão e distanciamento dentro do contexto de narcisismo materno. Por isso esse vídeo é para as vítimas de mães narcisistas, não é um vídeo para uma pessoa que foi bem cuidada e amada pelos seus pais. Eu gosto sempre de falar isso nos vídeos, caso você tenha chegado nesse vídeo aqui de outras formas e não tenha acompanhado os outros vídeos. Se trata de perdão no caso de narcisismo materno, que eu acho que tem outra ótica que a gente deve repensar e reavaliar sobre a questão do perdão. Resolvi fazer esse vídeo porque eu estava lendo um livro que uma colega de faculdade me emprestou, de uma autora brasileira, sobre a felicidade, e em uma das partes lá que fala de traumas, de infância e tal, ela fala, a fala dela é exatamente essa, que pra gente ser feliz, a gente só pode ser feliz se liberar perdão, que não existe felicidade sem perdão. Eu discordo, assim como a autora do livro Pais Tóxicos, que o vídeo que eu vou fazer vai decorrer aqui sobre esse livro, Pais Tóxicos, da doutora Susan Forward. É em inglês, aí eu não sou muito amiga do inglês não, mas é mais ou menos isso. Eu vou botar aqui embaixo o nome do livro e a autora, com o sobrenome certinho, caso você queira estar comprando o livro, que me ajudou muito, por sinal. Apesar de não se tratar de narcisismo, se trata de pais tóxicos, pais que não fizeram, que não fazem bem aos filhos. E aí o contexto do perdão muda completamente do que quando você vai perdoar um amigo de trabalho, um amigo de infância, um parente mais distante. Agora, quando se trata de pais, eu acho que a gente tem que ter outra ótica assim, sobre o perdão. Daí a autora começa assim: você deve estar se perguntando, o primeiro passo não é perdoar? Minha resposta é não. Isto pode intrigar muita gente, pois a maioria de nós foi levada a acreditar exatamente o contrário, que o perdão é o primeiro passo para alcançar a cura. Na verdade, não é necessário perdoar seus pais para se sentir melhor consigo mesmo e mudar a sua vida. A sociedade em geral pensa, errar é humano, perdoar é divino, né? Com certeza você já ouviu essa frase, e eu já ouvi várias vezes, principalmente da minha mãe narcisista, que sempre quis colocar na minha cabeça que eu tenho que ser gato e sapato. Bode expiatório, dentro do contexto de narcisismo materno, é feito de gato e sapato, né? Então, se as pessoas pisam, você tem que perdoar, você tem que perdoar porque é seu irmão, você tem que perdoar porque é seu pai, sempre para você virar um saco de pancadas mesmo. Então, nosso conceito, a gente que viveu dentro do lar narcisista, tem a questão do perdão totalmente distorcida e tem que reconstruir essa questão do perdão e do amor próprio, porque as mães narcisistas, elas distorcem isso desde a infância da gente. Tem que fazer uma reprogramação em relação a isso. E bordas e limites também. E existem muitos especialistas nas áreas terapêuticas que acreditam e dizem que o perdão não é o primeiro passo, mas não é somente o primeiro passo, mas o único necessário para alcançar paz interior. Então essa ótica aí de que você precisa perdoar para ser feliz, a autora, que não é brasileira, tem também essa concepção. Não é só aqui, pelo visto, né, que os terapeutas têm essa visão aí sobre o perdão. No começo da carreira, ela acreditava e encorajava seus pacientes também para pensar dessa forma. Muitos já entravam na terapia dizendo que já tinham perdoado seus pais tóxicos, mas na maioria dos casos, esses pacientes não se sentiam melhor por ter perdoado. Continuavam mal consigo mesmos. Perdoar não tinha causado qualquer mudança significativa ou duradoura. Uns diziam, eu acho que eu não perdoei o suficiente, ou meu pastor disse que eu não perdoei de coração. E quando a gente faz um perdão imposto, principalmente pela religião, e eu passei por isso, a gente fala que a gente perdoa, mas na verdade a gente quer perdoar, porque a gente entende que o perdão faz bem, mas algumas coisas ainda estão mal resolvidas dentro de nós e esse perdão é um perdão meio que falso. Daí a autora resolveu analisar, né, ao longo dessa trajetória toda em relação ao perdão, depois de muitos anos analisando esses casos, esses pacientes, ela chegou a ter duas considerações. A primeira é que ao abrir mão da necessidade de vingança, você acaba isentando o culpado. Não que o sentimento de vingança seja algo bom. Ela diz assim, vingança é um sentimento normal,
quando você é magoado, mas um sentimento negativo que gera satisfação por você se sentir vingado, porém gera infelicidade e vai contra o bem-estar emocional. Porém, esse sentimento é normal, e quando a gente isenta o nosso abusador, a nossa abusadora, pelo que ela fez, perdoando, a gente acaba não tendo esse sentimento de vingança, de ódio, né, de querer se vingar. Ele não é bom, ele é um sentimento tóxico, mas faz parte do processo. Então, ela entende, a primeira coisa que ela analisou e viu é que automaticamente quando esses pacientes perdoavam os pais tóxicos, ele já isentava esses pais de culpa e eles não tinham esse sentimento de querer se vingar, esse ódio reprimido. A segunda observação é que a absolvição não passava de outra forma de negação. Tipo, se eu perdoar, vamos passar a borracha vamos passar a borracha por cima de tudo, vamos fingir que nada aconteceu. E se tratando de narcisismo materno, a gente sabe que isso é impossível, que os narcisistas acham que eles nunca estão errados, é uma patologia, é um transtorno de personalidade, e eles acham que eles são perfeitos e que jamais vão errar. Então eles podem até em algum momento falsamente pedir perdão, mas eles vão repetir o erro. Por isso não tem como passar a borracha e fingir que nada aconteceu. Nem com pais tóxicos e muito menos com as mães narcisistas. Na minha primeira consulta com a minha terapeuta, se tratando de narcisismo, ela fez uma analogia bem bacana que ela costuma fazer com as palestras que ela dá de bullying em terapia familiar sobre a folha em branco. Ela pegou uma folha em branco, um chamex, e disse: Virginia, se eu escrever aqui de caneta um texto, e vamos supor, né, que é um texto ruim, negativo, se a gente virar a folha, a gente pode escrever uma nova história, você não concorda? Eu falei, sim, né, virou a folha, a gente pode escrever. Mas se você observar nessa folha, mesmo escrito, sendo em branco aqui e aqui já tendo escrito, aqui vão ficar marcas da escrita, porque ao escrever, mesmo de lápis ou de caneta, vai ficar a marquinha das letras pelo verso da folha. Se eu passar corretivo aqui, vai sumir? Vai, mas vai ficar a marquinha do corretivo. Se eu passar a borracha aqui, vai sair? Não, nem vai sair, só o corretivo dá jeito na caneta, mas vai ficar uma marca por cima da marca. Então não tem como simplesmente passar uma borracha em tudo. Isso não existe dentro da psicologia. Traumas e abusos, principalmente se tratando de pais, principalmente se tratando de mães narcisistas, é impossível passar uma borracha sem ficar restos e marcas do que você viveu. Então não tem como, isso é balela, não tem como, talvez você já tenha ouvido isso de alguém, não tem como fingir que nada aconteceu, porque essas marcas ficam. Mas a gente pode escrever sim uma nova história, porém essas marcas vão sempre existir e a terapia está aí para isso. E aí eu já aproveito esse gancho para falar que a maioria, eu ia falar alguns, mas não, a verdade é que a maioria de terapeutas, tanto na área da psicanálise quanto da psicologia, desconhece o narcisismo materno por ser um conceito muito novo abordado no Brasil. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar a página das Mães Narcisistas no Facebook. Lá tem uma lista de profissionais na área de terapia que entendem de narcisismo e têm experiência em vários estados. Se você quiser terapia, e eu indico a terapia, com certeza vai te ajudar. Uma das coisas mais perigosas a respeito do perdão é que ele destrói sua capacidade de liberar as emoções que estão dentro de si. Essas emoções precisam ser expostas. Como tomar conhecimento do rancor de um pai a quem já perdoou? Às vezes a gente fica tão imposto pela sociedade ou pela religião de que a gente não pode odiar nossos pais porque são nossos pais, e na nossa cultura toda mãe e todo pai é bom, são pessoas que nos amam. Às vezes a gente fica com ódio reprimido. Eu falo por experiência própria, eu cresci com um ódio reprimido do meu pai, por ele ter me abusado, por ter sido pedófilo, ele já é falecido, e eu liberei perdão para ele no velório dele, na verdade no enterro dele. Então eu passei por todo esse processo de ódio reprimido. E eu acredito que quem vive em um lar narcisista e tem essa questão da religiosidade ou da questão da imposição da sociedade, de que não pode sentir raiva da mãe, do pai, que fica com esse ódio reprimido. E aí quando chega na terapia, o primeiro passo que a pessoa quer fazer, de repente, é perdoar logo, sem colocar para fora todo esse lixo emocional, que é super necessário
ser colocado para fora, uma vez que ele já foi reprimido por ser seu pai. De repente, você teve que perdoar a um conhecido, um amigo, né? É mais fácil você liberar esse ódio reprimido. Agora, quando se trata de pais e mães, a sociedade bate na nossa tecla que, olha, você não pode odiar, você tem que perdoar, não faz isso, que você vai reprimindo esse ódio. E olha o que acontece, olha o que a autora fala. Como tomar conhecimento do rancor de um pai a quem já perdoou? Se você já perdoou, você nem teve conhecimento que você odeia ele ainda. E olha aqui o que ela diz. A responsabilidade só pode ir para 2 lugares. Para fora, sobre quem te magoou, ou para dentro de si mesmo. Alguém será responsabilizado por esse ódio reprimido. Aí você perdoa sua mãe narcisista. Esse aqui eu troquei, ao invés de colocar pais tóxicos, eu coloquei mãe narcisista. Mas é exatamente a frase da autora. Aí você perdoa sua mãe narcisista e inconscientemente acaba se odiando em troca. Imagina o prejuízo disso, né? Ela notou também, analisando sobre essa perspectiva do perdão, que muitos perdoavam para encurtar o período de terapia, para evitar a etapa dolorosa que é colocar todo esse lixo para fora. Vamos pegar um atalho aqui para se sentir melhor mais rápido. E abandonava a terapia e se afundava na ansiedade e na depressão. Infelizmente, isso é comum, já vi alguns relatos. Na terapia, de cara, o terapeuta já fala que você tem que perdoar, porque é sua mãe, que você tem que perdoar. Você perdoa e depois não entende por que abandonou a terapia, porque nada mudou, seus sentimentos continuam ali, enraizados, seu ódio reprimido, depressão, ansiedade, não sabe por que tem esses sentimentos. Porque o primeiro passo não é perdoar. O primeiro passo é expor esse lixo todo para fora. Você precisa trabalhar esse lixo dentro de você, não para fora de você. Faz parte do processo de cura. E muitos terapeutas não entendem dessa forma, erroneamente, principalmente se tratando de pais tóxicos e de mães narcisistas. Vários desses que abandonaram se apegaram a essas fantasias. Abre aspas. Tudo que tem de fazer é perdoar, e aí eu vou ficar curado e terei uma excelente saúde mental. Todo mundo vai se abraçar, vamos ficar felizes e vai dar tudo certo. Porém, essa ilusão não passava de uma decepção amarga, ou seja, tinham um bem-estar curto, mas caíam em si que nada tinha mudado realmente de como eles se sentiam após o perdão com relação aos seus pais tóxicos. Então não tinha jeito, ela percebeu que não mudava nada, os sentimentos não mudavam e que em relação aos pais também não mudava. Principalmente se uma pessoa passou por isso na terapia, tem uma mãe narcisista, que ela continua fazendo errado, e você perdoa, você continua virando um saco de pancada, continua depressivo, continua com ansiedade, e a terapia serviu para quê? Até desiste da terapia por ter encontrado um mau profissional por aí. Daí ela narra a história de uma paciente dela, que marcou muito em relação ao perdão. Essa paciente, ela foi violentada na infância pelo padrasto, depois ela passou pela prostituição, enfim, ela sofreu uns bocados. E mais um dia ela se casou, fez parte da igreja, porém procurou a ajuda dessa terapeuta, que é psicóloga, a autora do livro. Ela garantia que já havia perdoado e estava em paz com seu padrasto e sua mãe. Porém, eu sugeri a ela que ela teria que desperdoar por um tempo para entrar em contato com a sua raiva. Ela insistiu que realmente tinha perdoado, que não precisava se aborrecer para perdoar. E aí eu abro aspas para esse aborrecer. Na terapia, de repente, para não querer expor esse sentimento de ódio, de raiva, que nós somos cristãos, né? O Brasil é um país muito cristão, a gente não pode odiar, a gente não pode sentir raiva, então vamos bloquear esses sentimentos. E aí essa paciente decidiu que estava tudo bem, que ela não insistiu, que ela não precisava, que ela não queria passar, sentir esses sentimentos e queria seguir adiante na terapia, encurtar o caminho. É muito doloroso você querer entrar em contato com essas emoções, só que olha como ela vai dizer que é necessário. Mas pouco a pouco ela notou que essa paciente tinha acessos
de raiva em defesa de outras pessoas. Por exemplo, abraçou um outro membro do grupo de apoio, que ela fazia parte juntamente com essa terapeuta, e disse a um membro desse grupo: seu pai é um monstro, eu odeio. Depois, todo o seu ódio reprimido foi sendo liberado aos poucos, e ocorreu dela ter gritado e xingado os pais de outras vítimas no grupo. Então chegou um dia que ela abraçou essa paciente, e enquanto ela soluçava em lágrimas, ela pôde sentir o choro dela e se afrouxando e ela relaxando, ou seja, ela liberou toda essa fúria, esse ódio reprimido, em favor dos outros do grupo. De repente foi essa escapatória aí que ela teve, de colocar esse ódio reprimido, xingando os pais das outras pessoas e se mostrando nervosa, tendo esses acessos de fúria. Foi a solução. Talvez ela sofreu um bom tempo até cair a ficha dela, que poderia ter sido poupada se ela tivesse desperdoado, como a terapeuta havia falado. Então ela abraçou essa paciente, ela se sentiu relaxada. Quando ela se acalmou, a doutora provocou ela perguntando: isso são modos de uma moça cristã se comportar? E aí ela diz que ela nunca mais esqueceu essa frase, a doutora. Que a paciente respondeu: acho que Deus quer que eu fique melhor do que eu perdoe. Olha como isso é assim, é forte isso, porque a gente tem um conceito de que a gente tem que perdoar, como se perdoar fosse um passo de mágica, e não é um passo de mágica, é um processo, e perdoar é o último processo da questão da cura. E tem outras pessoas, e eu fui uma dessas pessoas, que esse ódio reprimido eu descontava às vezes em mim, tendo acessos de fúria, de me agredir, de puxar cabelo, de arrancar cabelo, de me arranhar, de bater a cabeça na parede. Ou eu descontava esses acessos de fúria em outras pessoas. Brigava muito na adolescência, a ponto de parar em delegacia. Eu era muito agressiva. Então a maneira que eu encontrei de extravasar esse ódio reprimido, que a sociedade impunha que eu não podia criticar e não podia falar mal, e tinha que perdoar e amar e honrar meu pai pedófilo. Olha que absurdo que a sociedade impõe pra gente. A forma como eu extravasava esse ódio era sendo agressiva com as pessoas. Eu só mudei isso fazendo terapia há uns 15 anos atrás, quando eu me encontrei com um bom psiquiatra e uma boa psicanalista. Mas durante muitos anos eu fui muito agressiva. Esse ódio, ele vai ser direcionado. Se ele não for direcionado para a pessoa que te prejudicou, vai ser para você mesmo. E você vai, de repente, transportar esse ódio aí, se não for para você, se machucando, você vai, de repente, fazer uma projeção dele para outras pessoas. Infelizmente, isso é muito, muito negativo. As pessoas podem perdoar os pais tóxicos, mas devem fazê-la no final, não no começo da faxina da alma, é o que a autora diz. E eu, Virgínia, eu penso que pra gente fazer a faxina da nossa alma, botar a sujeira pra fora e varrer ela pra fora, a gente tem que expor e não jogar pra baixo do tapete. Porque quando a gente pega esse sentimento, joga debaixo do tapete, às vezes por vergonha do que vão pensar de mim, odiar, poxa, eu odiei o que minha mãe fez comigo, eu tenho vergonha, vou esconder isso aqui debaixo do tapete. Não vai fazer faxina. A faxina é quando a gente tira as coisas debaixo do tapete, a sujeira que tá em cima e embaixo, varre pra fora, expõe e põe pra fora. As vítimas precisam ficar sim irritadas com o que aconteceu. As vítimas precisam sim sofrer por nunca ter tido uma mãe ou um pai que lhe amou e lhe cuidou. E as vítimas não podem subestimar o dano que sofreram, esquecer o passado ou fingir que não aconteceu é uma grande furada. Isso aí é o que a autora diz. Acredito também que perdoar é apropriado só quando os pais fazem por merecê-lo. Se você simplesmente perdoa sem sua mãe narcisista ter consciência do grande mal que lhe causou, jamais vai assumir a responsabilidade e o desejo de se corrigir. E se você perdoá-la e continuar a conviver com ela, continuará sendo abusiva. Eu acho que o perdão é super bem-vindo, sim, mas após esse processo de faxina, antes não é bem-vindo e não vai fazer bem, não vai mesmo.
Já tem estudos científicos comprovando os benefícios do perdão para o cérebro. Você se afrouxa quando você perdoa. Assim como aquela paciente da doutora, ao jogar todo aquele ódio para fora que era contido, culpando os pais dos outros pacientes lá da terapia, e ter se afrouxado, abraçando a terapeuta, eu acho que o perdão faz isso no nosso corpo. Ele afrouxa, faz com que coisas no nosso cérebro, e isso é comprovado, eu já li isso em livros, modifica a estrutura cerebral. Então, com certeza, tem muitos benefícios, mas é um processo longo, dolorido e que precisa ser enfrentado com muita cautela e com um profissional que entenda, se você é filho de mães narcisistas, de narcisismo materno. Senão você pode ser invalidado e toda a sujeira ficar retida dentro de você e você ir sem entender por que está com depressão ainda, por que está com insônia, por que está com ansiedade, sem saber o motivo. Você vai continuar odiando sua mãe narcisista se você não perdoá-la? O autor fala que acontece o oposto. Se você fizer todo esse processo sem sabotagem, com essa faxina emocional, ou seja, sem você querer pular essa etapa de expor a sujeira, ele diz que acontece ao contrário. O que vem observado ao longo dos anos é que a paz emocional e mental surge como resultado da sua libertação de controle dos seus pais tóxicos, sem ter necessariamente que perdoá-los. E essa libertação só pode acontecer depois que tiver administrado seus sentimentos de violência e de dor e tiver colocado a responsabilidade nos ombros deles, que é onde a responsabilidade deve ficar. Então ele entende que essa felicidade independe do perdão, mas de você se libertar desse controle de seus pais tóxicos. Então, quando você se liberta desse controle, e aí eu digo que é quando você sai do cativeiro, inclusive se você não assistiu o vídeo de os motivos que eu acho que você deve sair da casa dos seus pais narcisistas, você clica aqui, e como alcançar a independência financeira, você clica aqui também. Então, se você quer sair debaixo dessa autoridade, e eu sou prova viva disso, que eu fiquei curada de inúmeras doenças só depois que eu saí do cativeiro, só depois que eu saí sob o controle desses pais tóxicos, aí que eu fui conhecer um pouquinho do que é a felicidade, o que é ter bons momentos. Não foi porque eu liberei perdão, não. Claro que eu consegui liberar isso, ótimo, me fez muito bem, mas foi porque eu saí debaixo da autoridade deles, da autoridade tóxica deles. E quando você também entende que a responsabilidade de toda a sua dor, de tudo que você sofreu, não é culpa sua, a responsabilidade é deles. Então só ocorre essa paz quando você entende que tem que ficar sobre os ombros deles, não é seu, não é sua culpa, não é responsabilidade sua ter que perdoá-los. Apesar de eu achar que o perdão ele é positivo. E também quero deixar uma indicação para você assistir esse vídeo aqui do pastor Caio Fábio, como honrar pais e mães tóxicos, tá bom? Obrigada por ter assistido, obrigada pela companhia e até um próximo vídeo. Um beijo e tchau.